Ângela, uma coisa muito comum que tem trazido os adolescentes é a questão da mudança que eles têm que fazer, às vezes até meio assim, vamos dizer, radical, da adolescência para o jovem adulto, né? Hoje em dia eles estão na casa dos pais, vamos falar aí de um jovem que está no primeiro, segundo, terceiro colegial, aí numa fase de uma pré-faculdade, e até por questão às vezes de segurança, esses pais têm uma superproteção, leva, traz, cuida, busca. O jovem não tem uma liberdade, por exemplo, de andar de um ônibus, um meio de transporte diferente, até em questão até do lazer, é uma coisa mais reservada, é na casa de um amigo, tudo. E aí, de repente, ele se vê entrando numa universidade e a chave tem que virar de morar sozinho, cuidar da sua alimentação, do seu transporte, mas de uma forma muito rápida, do que vinha de uma proteção muito grande e a angústia que causa nele dessa mudança. Você também tem ouvido falar e tem conseguido abordar esse assunto com seus adolescentes? A gente atende muito isso, a gente vê muito na clínica, né, nos nossos adolescentes. Sim. E parece que a gente tem que dar um salto, né? A gente está num lugar e a gente vai dar um salto para outro lugar, porque parece que é muito diferente, né? Então eu vivo uma vida aqui, de repente eu tenho que aprender um monte de coisa de uma vez, assim, muito rápido. Um salto muito grande, né? Uma mudança muito grande. E a gente vê que isso gera angústia nos jovens, né? E essa semana eu estava conversando, eu estou estudando, e a professora apresentou uma nova fase do desenvolvimento chamada adultez emergente, que eles estão chamando, que é esse período dos 18 aos 25, 28 anos, em que o jovem ele está deixando de ser adolescente e ele vai iniciar na vida adulta, né? Então a gente olhar para essa fase como uma fase de transição. Então eu estou aprendendo, é uma mudança gradual para chegar na vida adulta, né? Então não sair da adolescência que eu não fazia muitas coisas e agora eu tenho que fazer. Tem que ser uma construção. Uma construção. Tem que ir criando essa liberdade, criando esse caminho do jovem entender que ele vai passar numa universidade, se for fora da cidade, que ele está acostumado a conviver com a família, vai ter essa mudança real. E ele tem que ir construindo isso de alguma forma que seja menos angustiante para ele. Então nós já vamos estar falando aí de escolha profissional. Que também gera angústia. Já gera uma angústia, a necessidade de querer decidir tudo muito rápido, o que, quando, como, onde, que universidade, em que cidade, perto, longe, enfim. Vem uma demanda assim de uma avalanche para esse jovem. E ainda essa questão da moradia, do transporte, de muitos já vão morar sozinhos, então como conduzir essa vida que me entregaram agora e que até outro dia eu era cuidado, né? Gera muito medo e insegurança neles. E tenho que acertar, né? Tem que acertar. E tem que dar tudo certo, né? Porque a escolha que eu fiz tem que dar certo. Eles queriam também isso, né? De que é uma escolha para sempre. E eu falo, calma. Às vezes a escolha feita com calma e tranquilidade vai te fazer refletir que pode haver mudanças. E tudo bem se houver mudanças, né? Eu mesma não exerço hoje a profissão que eu me formei. Formei advogada, advoguei por muito tempo, fiz a minha transição de carreira, atuo na psicanálise, tá tudo bem, deu tempo para tudo. Só que a hora que a gente está na cabeça da adolescência, a gente quer o para ontem, né? Fica difícil trazer esse ponto para eles e esse entendimento de que tudo bem se não decidir tudo agora. Vai ter tempo. E é uma construção, que nem você falou, né? Tem que ser passo a passo. E até para nós, como mães e pais, a gente entender isso, né? Que fazer uma faculdade, começar uma profissão, você depois fazer uma especialização, leva tempo para você entrar nessa vida, né? Adulta é uma construção. A maturidade, ela vai acontecendo aos pouquinhos. Então, para os jovens e para os pais entenderem isso, para a gente poder orientá-los, né? Para ir lidar com essa pressa, né? Que gera angústia. Então eu escutei de algumas jovens, assim, no meu grupo de estudos, nossa, agora eu entendi essa fase que eu estou vivendo, né? Eu conversei com os meus amigos e a gente teve um novo olhar entendendo essa abordagem, de falar dessa nova fase do desenvolvimento, que é esse período, que a gente acabou de começar, né, um novo passo, e ainda a gente não engrenou na profissão, a gente não terminou a faculdade, os relacionamentos ainda são muito testáveis, né? Do que a gente quer para a nossa vida.
Então, entender isso como uma fase e que é crescimento para outra fase, né? Para passar para uma outra etapa. Então fica mais fácil. Né? Ter calma, até que você falou lá do familiar, às vezes os pais põem mais pressão ali na cobrança. E aí, o que você vai fazer, para onde você vai, como ainda não decidiu, como ainda não definiu, calma. Hoje em dia os jovens estão entrando na faculdade com 17 anos, muito imaturos, com todas as questões assim, então até para os pais terem essa visão mais acolhedora, bastante diálogo, bastante conversa e mostrando caminhos de ajuda e não de cobrança, né? Que isso faz toda a diferença. E quando a gente entende, por exemplo, quando a gente estudou essa teoria, a minha colega falou, nossa, agora fez todo sentido. Então, quando a gente entende, procura o conhecimento, nos facilita lidar com essa pressa, com essa angústia que vem tanto do lado dos pais como do lado dos filhos, para entender que é um passo, né? Um passo de cada vez, é uma construção para ir para as outras fases. Eu acho que isso ajuda muito o adolescente, principalmente com essa angústia que a gente vê eles trazendo, né, no consultório. E eu falo para os pais que se você voltar lá na infância, você teve paciência para toda a fase, né? O aprender a comer sozinho, aprender a andar, vai no banheiro, se limpar, escola, dormir na casa do amiguinho. Você não teve paciência lá atrás? Para que você quer pilhar, pôr mais energia nesse jovem, fazer ele ficar mais angustiado do que ele já está? Calma, ele vai decidir. E se você conseguir contribuir com esse tempo para ele, você vai estar dando ferramentas para que seja mais calmo e tranquilo que ele precisar. E isso vai fazer com que ele decida, e isso vai fazer com que ande e com que flua. Pais presentes, acolhendo, eu acho que contribui muito. E entender a cada um a seu tempo, né, Ari? Porque tem pessoas que escolhem a profissão que elas querem seguir ainda na infância, né? A minha irmã, eu lembro dela escolher que ela queria ser professora muito cedo, com 12, 13 anos, ela dizia, eu vou ser professora. E ela se tornou professora. E tem pessoas que demoram muito mais para essa escolha, né? Então, é ter essa paciência de que cada um é de que cada um leva o seu tempo e procurar os recursos para ajudar, né? Para ajudar nessa escolha, nessa transformação, nessa transição de uma fase a outra. E a paciência que você falou, porque a nossa vida é feita de fases e transições. E temos que ter paciência para passar por cada uma delas da melhor forma possível.